Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Você Tem Sede de Quê? Um espaço onde acolhe famílias e educadores para conversas que começam na água e se expandem para a vida. E hoje eu estou com uma convidada super especial, professora, pedagoga, psicomotricista, Cacilda Velasco, uma das maiores referências da psicomotricidade no Brasil. Cacilda, seja bem-vinda. Obrigada, Tassiana. É um prazer a gente poder estar aqui e conversar um pouquinho a respeito do que nos apaixona, né? Hoje eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na psicomotricidade, na natação e aí explicar também um pouquinho dos seus projetos atuais. Bom, eu venho da área da educação. Minha primeira formação foi letras, português e francês. Trabalhei no ensino público e estava muito inconformada. Não me sentia realizada, encontrava questões muito pertinentes à escolaridade em si. Fui fazer pedagogia, não encontrei a minha realização e num determinado momento da minha vida, meu filho mais velho, que hoje já está beirando já os seus 50 anos, tinha 4 anos e eu fui chamada na escola porque ele estava com problemas psicomotores e foi a primeira vez que eu escutei a palavra na minha vida. E foi aí que eu encontrei a psicomotricidade e na própria clínica que ele foi indicado a fazer um processo terapêutico que foi extremamente rápido, porque o único problema dele era que ele era imaturo para ser alfabetizado. E aí foi que eu descobri o poder dessa ciência. Então me apaixonei demais, fiz uma formação muito importante aqui em São Paulo, da escola francesa, pelo GAI, e daí por diante a paixão pela ciência só aumentou. Quando fui para a França, para um trabalho de aperfeiçoamento lá, eu encontrei uma entidade que trabalhava a psicomotricidade na água, chamada FAEL. Aí foi a minha realização, eu vi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida e ao regressar eu exonerei meu cargo no ensino público e me apaixonei e continuei estudando psicomotricidade. Fundei uma escola, Flechinha, que viveu durante 22 anos com o trabalho de natação segundo a psicomotricidade. Essa escola se transformou numa entidade beneficente que hoje é a Associação Vencer. Então, ao todo, são 40 anos de trabalho, 42 anos de trabalho, que envolve não só o trabalho educacional, mas também o trabalho terapêutico, o trabalho esportivo. E agora, nos últimos anos, a gente se dedica a fazer a formação na área da psicomotricidade. E, fora isso, Tassiana, a psicomotricidade, para mim, ela se tornou uma filosofia de vida. E eu não me conformei só de ficar com a psicomotricidade aplicada na piscina, na atividade esportiva ou no processo terapêutico em piscina. O meu trabalho com a piscina durou muitos anos. Eu trabalhei com terapias psicomotoras na água, atendendo deficientes durante 22 anos. E também trabalhei com a natação no processo pedagógico. Até publicamos um livro, né, Natação Segundo a Psicomotricidade, que veio a contribuir bastante na educação física e na formação de profissionais. Mas eu não me ative somente em estar na piscina. Eu achei que deveria continuar investindo no estudo com a psicomotricidade e me dediquei muito a estudar outras especialidades dentro da própria ciência. E uma delas foi a gerontopsicomotricidade. Nós tínhamos idosos nas piscinas e tínhamos um contato muito grande, tínhamos um projeto muito forte, elaborado, que eu até publiquei neste livro aqui, Aprendendo a Envelhecer à Luz da Psicomotricidade. E, através disso, a gente chegou na gerontopsicomotricidade. E hoje a gente atua já há uns 15, 20 anos com um projeto social muito importante, atendendo idosos da nossa comunidade, com projeto gerontopsicomotor. Fora isso, nosso trabalho de formação profissional, né, formando profissionais na área da psicomotricidade, formando profissionais na área da psicomotricidade aquática e também
investindo em dar mais qualidade para o trabalho que se realiza hoje em psicomotricidade. Eu acho que desde 2019, quando a profissão foi reconhecida, nós estamos passando por um momento muito fake, um momento muito mentiroso. Muito do que se publica nas redes sociais não é psicomotricidade. Muito do que se divulga não é a essência da ciência. Então, eu acho que cabe a nós, que temos um percurso grande de bons resultados, formarmos profissionais qualificados para atender a nossa população. A psicomotricidade está tomando um campo estrondoso, não só terapêutico, mas também educacional, até mesmo no mundo corporativo a psicomotricidade entrou, e vale a pena a gente estudar, a gente se capacitar e tentar produzir profissionais de qualidade para o atendimento da população em geral. O nosso sonho é políticas públicas. Queria eu que houvesse a psicomotricidade já no SUS, gratuito para todo mundo. Mas ainda a nossa ciência é uma profissão reconhecida, mas não devidamente regulamentada. A lei ainda tem algumas falhas, está se lutando para modificá-la. Nós não temos conselho fiscal, então se faz o que se quer e não tem nenhuma punição. Então, há muito o que se fazer na psicomotricidade ainda. Eu acho que nós temos uma missão muito forte. Eu falo para os meus alunos, estes que nós temos dos 3 cursos, que eles são o futuro da psicomotricidade. Então, para mim, é muito importante que a formação deles seja integral, para que eles sejam os melhores divulgadores de qualidade nessa ciência. Então, é essa a nossa missão. Porque quando a Flechinha se transformou em associação, ela comprou um projeto social, né, entre aspas, ela investiu em fazer o melhor daquilo. Então, eu acho que é uma missão de vida nossa e que a gente quer honrar a todo preço. Na verdade, já tem vários grandes profissionais, né, que já levam a psicomotricidade aí para frente. Com certeza. E é um orgulho também estar aqui com você, Obrigada. porque eu acho que você fez uma mudança no mercado em geral e essa consciência, né? A gente trazer a psicomotricidade para a natação, para as escolas. Eu acho que a psicomotricidade acabou crescendo bastante. Muito, muito. A psicomotricidade, ela está poderosa no nosso país. A psicomotricidade brasileira é muito boa, é reconhecida no mundo inteiro. O que precisa é os brasileiros valorizarem os brasileiros, porque ainda, infelizmente, há um prestígio muito forte do que vem de fora. Mas nós temos profissionais muito competentes. E eu me orgulho de pertencer a uma classe onde há profissionais extremamente produtivos na área e que estão fazendo a grande diferença. Agora, como qualquer área, né, Tassiana, tem os bons e os maus profissionais. E tem também, eu acho que nós estamos no pós-pandemia, a gente está vivendo um verdadeiro conflito. Porque o ensino à distância, ele democratizou, ele popularizou, mas na nossa área, o ensino à distância não nos faz psicomotricistas. A gente precisa da presencialidade, a gente precisa estar, tocar, pegar. Então, por mais que a gente tente fazer um curso, e muitas vezes as pessoas nos procuram a respeito, mas não dá para ser só EAD? Não, não dá. Não dá. A prática é fundamental. Se você não fizer a prática, você não vai atuar na prática. Você não vai atender online. Vamos definir o que é psicomotricidade aqui, porque para quem não conhece, eu acho que você é a melhor pessoa. Eu tenho uma definição que eu gosto muito, que é de a Júlia Guerra, que é um querido da nossa ciência. Ele diz assim: a psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso, e que para isso exige uma afetividade equilibrada. Eu traduzo essa definição dele como a psicomotricidade é a ciência do equilíbrio humano. Exato. Em todos os sentidos. Ela atende não só às questões físicas do corpo, mas atende às questões mentais, em termos cognitivos, e ela atende os nossos pensamentos, as nossas emoções.
Então, ela tem um tripé muito forte de atuação no ser humano e ela é para nos tornar melhores. Quais são os enfoques psicomotores? Vamos começar por aí. São os famosos, né? São 8, considerando que o primeiro para mim é respiração, e foi o que eu documentei nesse livro. E graças a Deus eu tive a validação do professor Vitor da Fonseca, porque durante muito tempo eu pedia para que ele pudesse escrever a respeito de que respiração é o primeiro enfoque psicomotor, e não conseguia. Um belo dia, em plena pandemia, numa live, ele ficou muito nervoso comigo e falou: escrevas tu. E aí eu me investi em escrever e fiquei muito honrada quando ele validou que a respiração é o nosso primeiro enfoque psicomotor. Aí a gente segue com tonicidade, equilibração, lateralização, noção do corpo, estruturação espaço-temporal e praxia global e praxia fina. A respiração é o primeiro e é o último, Tassiana. É aquele que a gente vai perder quando nós morrermos, quando nós nos formos. Então, respiração, em se tocando no assunto bebês, é o início de uma grande jornada psicomotora. É muito importante trabalharmos isso de uma forma muito consciente, que se saia do automático e que nós possamos entender que ventilar e que respirar e que ter a consciência desta oxigenação que nós realizamos, ela tem que ser plena e ela tem que ser consciente. Ela não pode ficar no automático. Na água, a gente faz com que essa respiração não fique no automático, né? Somos obrigados a ter consciência da respiração. Eu vou até destacar um pouquinho o livro aqui, Cacilda. Nesse podcast, a gente tem 2 episódios sobre o lançamento desse livro, que foi 2022. Então, para quem tiver mais interesse, nós vamos deixar aí os links aqui embaixo. E quando a gente fala da respiração na água, a gente precisa trazer a consciência. Aqui eu gosto sempre de ressaltar essa primeira infância, né, para que os pais, eu acho que o primeiro dar consciência para os pais sobre a importância da água no desenvolvimento da criança, né? E quando a gente fala do bebê, você falou que o primeiro ato do bebê é a respiração, é o choro, tal. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais sobre essa respiração na água, né? A partir de qual idade o bebê tem essa consciência, o que a gente pode fazer, quais são os estímulos que a gente pode dar. Então, eu queria só que você fizesse A respiração em termos de bebê, porque assim, para que o bebê tenha consciência respiratória, ele não vai adquirir de uma forma natural. É através de brincadeiras, de joguinhos, de estímulos que a gente promove dentro da água. Por quê? Porque ele não tem a menor noção do que é respirar, né? Do que é chupar o ar, do que é fazer bolinhas, etc. e tal. Então, a mamãe é quem precisa estar muito orientada da melhor conduta para a postura desse bebê, para a manipulação, para as empunhaduras do bebê. Isso tudo vai facilitar. Porque o que acontece dentro d'água é que a gente precisa não usar o nariz e usar a boca para respirar. E não tem como nós simplesmente avisarmos o bebê disso. O bebê não tem essa noção corporal ainda. Ele está construindo o seu serzinho. Então, eu acho que a mãe é a grande intermediadora. A mãe é aquela com quem a gente pode contar para, através de pequenos jogos, pequenas brincadeiras, pequenas estimulações, a gente vai mostrando para o bebê que dentro do ambiente aquático, a gente não vai pegar o ar pelo nariz porque eu posso engasgar, mas também não vai ficar com uma presilha no nariz. Então, é muito comum, né? Não, eu sou completamente contra isso. Mas existem milhões de estratégias, de artimanhas, de jogos, de propostas que são oferecidas dentro do ambiente aquático, onde eu sempre chamei a mãe de uma grande colaboradora. Eu acho que ela é uma parceira nossa dentro da piscina. Agora, para isso, ela também precisa não ter medo, ela também precisa saber o processo ventilatório, ela também precisa praticar uma respiração consciente. Então, a gente, orientando a mãe, a gente tem a parceria dela para atingir esse bebê e fazer com que esse bebê, a cada dia, se sinta mais à vontade, mais seguro. Quando você fala da mãe, inclusive,
vou dar um spoiler. Ano que vem a gente vai lançar um programa destinado para as mães gestantes sobre como estimular o bebê na água desde quando ele nasce, e a ideia é fazer um acompanhamento realmente, né? A gente entender o histórico de vida dela, entender em que fase de vida ela está relacionada à água, para que ela possa desenvolver o seu bebê, o seu filho, e para que ela utilize a água como meio de desenvolvimento e também de segurança. Então, acho que tudo que você está falando vem de encontro aí com alguns projetos da Aquadictos. E quando a gente fala desse mundo, essa imersão na água, aqui o nosso projeto, a gente parte de estímulos na banheira que a mãe pode dar, né, que são estímulos simples e de forma prática que ela pode incorporar na rotina do bebê, para depois a gente migrar para a piscina. E eu sei que você é super especialista nisso, então vamos falar um pouquinho da importância da consciência do corpo dessa criança na água, né? A importância da gente desenvolver isso como como desenvolvimento integral mesmo da criança, né? Utilizando a psicomotricidade. Eu acho, Tassiana, que hoje os pais são muito informados de como se comportar na criação de um filho. Apesar que eu sempre brinquei que para ter filho tinha que fazer uma faculdade, porque a gente, para cada filho te ensina a ser uma mãe diferente, né? Ser um pai diferente. Eu acho que é muito importante, eu acho não, eu tenho certeza que é muito importante investir nos pais em relação ao valor da piscina, ao valor da água. E isso começa no banho, em casa, na banheirinha da criança, no dia a dia, no contato que essa criança tem em casa com água, no chuveirão, em todas as oportunidades que ela puder lhe dar. Porque o que acontece? Muitas mães e muitos pais trazem para a criança traumas próprios, deles próprios. Então, tem mãe que morre de medo de água e transfere isso para o próprio filho. E isso é uma experiência retroativa da vida dela que precisa ela trabalhar para não transferir para a criança. Então, quando os pais eles estão muito bem resolvidos com esse ambiente aquático, eles são os primeiros a fornecer a melhor das informações no banhinho de casa, no contato com uma piscina de clube, no contato da piscina da casa, no contato com o box do chuveiro e etc e tal. Então eu acho que esse seu programa é muito valioso porque não é simplesmente dentro da piscina, não, ele vem de casa, ele vem de uma orientação de lá. Muitas maternidades hoje têm até aqueles cursinhos, né, que já promovem como dar o banho do bebê, etc e tal. Eu acho que isso é muito educativo, isso é muito valioso. Porque eu vou te dizer minha experiência pessoal. Eu sou resultado de um milagre, porque a minha mãe tinha muito medo de água e ela me proibia de tomar banho de chuveirão, com medo que eu morresse afogada no chuveirão. E eu me lembro muito bem, quando criança, que isso me incomodava bastante. E eu não tinha muitos recursos, porque ela dizia que um belo dia ela quase me perdeu no mar. Então a água era inimiga mortal da minha mãe. Ela tomava banho de chuveirinho e queria que eu o fizesse. Quando eu disse à minha mãe que eu trabalharia em piscina, ela adoeceu, ela não se conformava. E, coitada, ela foi a minha maior testemunha de tantos anos eu trabalhando em piscina. Mas, para mim, vencer aquele bloqueio que a minha mãe me colocava era um desafio de vida. E foi o meu grande desafio, porque eu queria perder aquele medo, eu não queria ter, aquele medo não era meu, não me pertencia. Inclusive, Cacilda, você está falando da maternidade, eu faço parte, na verdade eu dou a palestra, Os Segredos da Estimulação Aquática no Banho do Bebê, onde eu não falo sobre higiene e eu falo sobre essa estimulação na banheira. Então, isso que você está colocando já é algo que eu já venho, é um trabalho que eu já venho desenvolvendo justamente para isso, né? Primeiro, conscientizar os pais da importância do desenvolvimento da criança relacionada à água, né? A gente fala ali um pouco sobre segurança, e aí acaba sendo até um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar,
transdisciplinar, porque ali a gente está com pediatra, a gente está com fonoaudiólogo, então, assim, é um curso bem completo. Para quem não conhece, é na maternidade Mogi Mater, de Mogi das Cruzes, onde, Parabéns. onde todo mês tem um curso de gestantes, né, gratuito, Que bom. justamente para que a população possa acessar. Então, quem quiser mais informação também é só procurar pela Mogi Mater, mas eu acho que isso vem de encontro com tudo isso que a gente está falando, e eu acho que essa mudança do mercado, a gente sempre tem que se fazer responsável, né? Então, foi uma forma também de eu devolver para minha cidade todo esse conhecimento relacionado à água. Ô, Cacilda, e quais são as vantagens da gente fazer essa estimulação aquática para um bebê ou para uma criança? Eu acho que quanto mais precoce a idade dessa criança, mais ganhos ela vai ter. Então, ela vai ter mais oportunidade de poder desfrutar não só dessa aprendizagem aquática, mas sim desse desenvolvimento integral. Então, fazer contato com o meio aquático, ter noção de sobrevivência, porque veja, ela vai desfrutar da vida, da ludicidade, da brincadeira, do lazer com os pais, de um contexto social geral, a partir do momento que ela dominar esse meio líquido. E ela só domina por experiências corporais. Ela só vai dominar de tanto vivenciar a experiência corporal. Então, é claro, existe todo um período da vacinação, da imunização total desse bebê para colocá-lo numa piscina, pelo menos uma piscina pública. Mas lá em casa, na banheira, numa banheira maior, numa jacuzzi, seja o que for, foi feito os primeiros passos. Na sequência, numa piscina, o ideal seria o mais cedo possível. Ela vai ter ganhos, não porque ela vai aprender a nadar, mas simplesmente porque ela vai ter uma sobrevivência aquática e não correr riscos de afogamento num país onde tantos afogamentos infantis a gente tem. Sob o seu ponto de vista, com qual idade um bebê ou uma criança deve iniciar em aulas em piscina? Gostaria muito de falar em idade, sabe, Tassiana? Mas eu acho que cada médico, cada pediatra e cada família pode fazer o seu projeto, porque temos pais muito comprometidos com o trabalho, porque não podem trazer, deixam na mão de terceiras pessoas. Então, acho que dependendo de toda a estrutura familiar, o mais cedo possível e liberado pelo médico. O cedo possível, eu acho que a partir de 6 meses é realmente o melhor, porque ele já não dorme tanto, ele já fica maior parte do tempo do dia, pelo menos um pouquinho mais acordado. Então, eu acho que cada médico vai compor aí a sua recomendação. Eu tive um filho, o mais velho, ele entrou com 2 anos, era ainda uma época em que eu não tinha nem o conhecimento da própria psicomotricidade, mas o mais novo, que tem uma diferença de 4 anos, ele entrou com 4 meses. Ô, Cacilda, e você pode comentar sobre a estimulação aquática, segundo a psicomotricidade? Ela também favorece a questão emocional e social das crianças, né? Então, eu queria que você trouxesse uma abordagem além só, né, dessa parte motora da criança. Sim, eu acho que tem alguns aspectos importantes que a gente pode comentar a respeito de estar numa piscina. O primeiro aspecto que eu considero fundamental é o seguinte: a criança precisa ter prazer de estar lá. Ela tem que estar entre pessoas que lhe promovam simpatia, segurança. Então, estar com os pais, estar com amigos. Eu acho que o trabalho hoje não é nenhuma crítica ao modelo do personal, mas a criança e o professor sozinha, ela não tem modelos. A criança precisa de modelos, ela precisa de outras crianças por perto. E isso é o que a gente se constrói no olhar do outro. Então, uma criança precoce, vamos falar, acho que a palavra precoce não é a ideal. Uma criança com meses, ou uma criança com 1 ano, 2 anos, ela tem que ver muita ludicidade dentro do ambiente aquático para que ela permaneça lá e se sinta confortável. Então, falar em estimulação aquática, estimulação psicomotora, a própria vivência
no meio aquático já é uma estimulação. O envelopamento que a água promove já é uma estimulação. A mãe ou o papai do lado, numa brincadeira, num jogo, numa conversa, isso já é uma estimulação. O profissional com outros amiguinhos, promovendo vivências corporais 1000, né, já é uma estimulação. A água, ela já é por si um grande envelopamento, ela já é por si. Agora, nós podemos, como adultos, promover milhões de brincadeiras e milhões de propostas. E aí eu vou aproveitar, Tassiana, para dizer para você que a gente até construiu uma coletânea aqui de propostas. Então, o que é para nós propostas psicomotoras? São atividades que nós temos como meta trabalhar um dos enfoques psicomotores principalmente. Claro que os outros estão envolvidos, mas nós construímos com os nossos alunos uma coletânea, nós chegamos no 3º volume, que a gente chama de uma trilogia das propostas psicomotoras. A primeira foram com turmas dos nossos cursos de pós-graduação, a segunda foi com 2 outras turmas também dos cursos de pós-graduação, e esta 3ª edição também foi com 2 outras turmas. Então você vê, nós temos 6 turmas ajudando a construir ciência, e aqui a gente tem ideias de que propostas eu tenho para praticar e para atingir, por exemplo, o enfoque respiração, o enfoque tonicidade, o enfoque de uma apraxia global. Este aqui que nós lançamos há menos de uma semana, a gente tem ainda a proposta de brincadeiras e brinquedos psicomotores, que foram construídos pelos alunos com sucata. E é interessante que esse aqui tem um QR Code, que você abre e vê o vídeo utilizando o brinquedo. Ou você vê o vídeo acontecendo a proposta na piscina. Então, ele é muito didático e eu acho interessante. Então, ideias, sugestões de propostas, a gente está documentando. Todas que dão certo e que são prazerosas e que trazem resultado em relação à ciência, a gente está não só trabalhando com os alunos, mas também fazendo com que os alunos documentem a sua própria criatividade. E eu acho que isso daí para nós é uma realização. A gente pediu colaboração em várias turmas e fomos assim atendidos unanimemente por todos eles. Tenho muito orgulho dos alunos que participaram disso aqui. Tenho certeza que eles influenciaram, inspiraram os seus colegas de trabalho, apresentando boas ideias de trabalhos na piscina. Quem quiser comprar os livros, como que funciona? No site da associação, www.associaçãovencer.org.br. Vamos falar da associação agora. A associação, ela tem, eu quero que você fale, né, o público que você atende, quais são os projetos que você tem aqui, porque quem estiver ali escutando e tiver interesse, 2026 está aí, né, então acho que essa é a oportunidade de você explicar um pouquinho sobre o seu trabalho. A Associação Vencer nasceu da Flechinha. Então, a Flechinha era uma escola de natação e a gente tinha uma inquietude muito grande com os pais dos nossos deficientes, que tinha assim uma verdadeira maratona de terapias. E a gente dizia, nossa, nós temos que criar um local onde ele possa encontrar um atendimento completo. E nós estamos aqui numa região muito carente de São Paulo, no bairro do Sacomã, perto da comunidade do Heliópolis, onde tudo é preciso na área social. E nós criamos a associação enquanto uma ONG para promover projetos sociais. E a gente tem vários projetos sociais. Atualmente, o projeto que nós estamos investindo muito forte é um edital público que nós ganhamos para 145 idosos de forma totalmente gratuita, para receber um trabalho gerontopsicomotor. Então, são laboratórios, laboratório corporal, laboratório artístico, laboratório tecnológico, laboratório aquático, laboratório cognitivo. Então, nós temos vários laboratórios onde o idoso escolhe aonde ele quer frequentar e ele tem direito a 4 laboratórios semanais conosco. Isso tem nos custado um trabalho bem grande junto à comunidade, mas a gente está muito feliz da adesão
que isso está gerando e no nosso entorno nós realmente estamos fazendo uma grande diferença na qualidade de vida dos idosos. Fora isso, o nosso trabalho com os deficientes continua na área psicopedagógica, são deficientes que não encontraram escolas que os aceitassem e que continuam fazendo o trabalho conosco. Nós temos o atendimento psicomotor terapêutico normal e nós temos a promoção de cursos de formação, tanto na área generalista da psicomotricidade, curso de pós-graduação em psicomotricidade, quanto na psicomotricidade aquática. E o nosso grande diferencial, eu posso dizer, porque não tem outro no Brasil, é o curso de gerontopsicomotricidade com formação pessoal e corporal. Então, é uma formação reconhecida pela Associação Brasileira de Psicomotricidade, ele se forma gerontopsicomotricista e ele pode atuar em ELPI, em comunidades de idosos, em atendimentos particulares, em associações, em hospitais. E eu estou muito orgulhosa das 2 turmas que nós já formamos, a gente está abrindo a outra turma agora, a 3ª turma no ano que vem, e a gente acredita que estes profissionais não são meros executores de exercícios e de ginástica para idoso, tá? Eles estão trabalhando a psicomotricidade com o idoso. E ela é muito mais abrangente do que simplesmente passar para o idoso algumas atividades sem grandes objetivos e sem uma análise, sem uma avaliação desse idoso do que ele realmente precisa. Eu acho que o idoso, para nós, ele é um referencial, ele é um poço de experiências que a gente precisa escutar, a gente precisa ouvir e a gente precisa respeitar. A nossa sociedade tem um etarismo velado, um preconceito velado, as famílias não escutam os idosos, os adolescentes não dialogam com os idosos e o mundo está envelhecendo. Para você não envelhecer, só morrendo antes. Então não tem saída, né? Eu tenho uma amiga muito querida que você conhece, Maria Alice Corazza, e ela fala, só de birra a gente não morre. Então a gente está aqui e o pessoal vai ter que aceitar. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, eu sei que você é bem ativa. Na verdade, a gente tem Instagram, tudo que eu faço é pela associação, tem o meu Instagram com certeza, mas fica à vontade de pessoal visitar, de conhecer nossos trabalhos, eu acho que a gente procura fazer tudo com muito carinho e com muita paixão por aquilo que a gente faz. Então, se você tiver interesse, você entra no site www.associaçãovencer.org.br ou o @associaçãovencer nas redes sociais. Isso, ou @Cacilda Velasco. Ou @Cacilda Velasco. A Cacilda também ela faz várias lives com pessoas bem importantes do mercado. Eu tenho amigos, eu tenho. Eu agradeço muito a Deus os amigos que eu construí, das amizades que a gente construiu. São pessoas que reconhecem a psicomotricidade, que praticam a melhor qualidade naquilo que exercem, né? Então, agradeço a Deus pelas amizades e uma delas é você. Você foi uma bênção na minha vida, Cacilda. A Cacilda, ela tem uma cadeira exclusiva aqui nesse podcast. Isso. Cacilda, eu só posso agradecer sua atenção, seu carinho, mais uma vez estar aqui. Para mim sempre vai ser um prazer divulgar o seu trabalho. Muito obrigada e eu espero assim que cada um de nós possa fazer um grande balanço esse ano, né? Que esse ano tenha sido positivo, apesar de todas as mazelas que a gente passou. Não foi um ano fácil, foi um ano de guerra, foi um ano de violência, foi um ano de decepção, foi um ano de corrupção, mas que a gente possa acreditar num ano novo melhor. Então eu desejo boas festas a todos. E aí, você tem sede de quê? Mergulha com a gente.